Fala, meus consagrados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Caio Vieira. Roda a vinheta, produção! Bom, pessoal, na videoaula de hoje eu vou estar dando continuação, juntamente com vocês, ao conteúdo de imunologia. Mais precisamente, hoje falaremos a respeito do sistema complemento, que contribui, juntamente com outras células já vistas em vídeos anteriores, para que haja uma resposta imunológica no nosso sistema imunológico, para que assim o nosso corpo consiga conter todo tipo de invasão ali presente. Show de bola? Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Pessoal, sistema complemento. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber? O sistema complemento, ele faz parte do sistema imunológico e ele é um principal mediador humoral. Eu grifei aqui humor, porque vem do latim fluido, líquido corpóreo. E isso implica dizer que são a partir desses fluidos que nós vamos ter a participação dos anticorpos que viabilizam ali no processo de contenção e de solução daquela invasão já identificada e também o processo inflamatório. Ah, Caio, o processo inflamatório vem de inflamação? Exatamente. O que isso implica dizer? Que quando o teu organismo ele entra num estado de processo inflamatório, quando se dá início a um processo inflamatório, a uma inflamação, é justamente buscando dizer ao teu corpo que tem algo de errado acontecendo com o teu organismo. Então o teu corpo automaticamente começa a te mostrar alguns sinais. Ele te dá alguns sinais para que você compreenda e fale, poxa, tem algo de errado no meu corpo, isso aqui não é normal, entendeu? E quais são esses sinais? São 5 sinais principais que a gente vai estar estudando na aula de hoje, certo? O primeiro deles é a dor, o segundo é o calor, o terceiro é o rubor, que a gente pode também chamar de vermelhidão, o quarto é o tumor e o quinto é a perda de função. Show de bola? Vamos aprender cada um deles? Vamos lá. Bom, o primeiro sinal é a dor. Mas por que o nosso organismo ele nos fornece dor quando há algo de errado? Porque a dor ela é proveniente da intensificação de um provável inchaço na região de invasão, de infecção. Então quer dizer, meu querido, que a partir do momento que o teu corpo ele começa a inchar, consequentemente, você está demonstrando que tem algo de errado. E quanto mais incha, ou seja, quanto mais é intensificado esse inchaço, mais dor você sente. E é por isso que, como, por exemplo, quando você é picado por uma abelha, ainda mais se você tiver alergia, você começa a empipocar, você começa a ficar inchado nas regiões, seja do braço, das pernas, do rosto, justamente porque o teu corpo ele tem uma certa alergia contra aquilo. E, mesmo que você não tenha alergia, o teu corpo ele tende a ficar um pouco inchado, justamente para mostrar que tem um corpo estranho, que ali no caso é a substância inoculada pelo ferrão da abelha, e por ser um corpo estranho, automaticamente o teu corpo fala, olha, tem algo de errado aqui, eu vou iniciar um processo de inchaço para que o organismo compreenda que tem algo de errado e comece a tomar suas devidas atitudes, suas devidas iniciativas. Show de bola? Bom, depois do calor nós temos... Ou melhor, depois da dor, perdão, nós temos o calor e o rubor. O calor nada mais é do que o aumento de temperatura. Então, quando você, por exemplo, é picado por uma abelha, normalmente o local onde você recebeu a picada começa a ficar muito quente, porque houve um aumento de temperatura naquele local. Muitas vezes a pessoa que ela tem alergia, ela é mais suscetível a essas reações alérgicas por ter uma certa alergia de determinado invasor, por exemplo, de uma abelha, quando ela ferroa, você pode até mesmo ter febre. Então vai muito do nível de suscetibilidade de acordo com a reação alérgica. Tem indivíduos que não vão ficar com febre, mas vão ficar com o local da picada quente, bem quente, porque houve um aumento da temperatura naquele local. Já outras pessoas podem apresentar febre. Tranquilo? Beleza. E o outro é o quê? É o rubor. E o rubor é o que, Caio? É o que eu havia dito antes. Ele pode ser substituído pela palavra vermelhidão. Nada mais é do que quando você, por exemplo, repetindo ainda o exemplo da abelha, olha que exemplo bacana que dá para a gente usar em todos eles. Quando você tem ali o ferrão, ou melhor, o veneno que já foi inoculado no teu tecido,
e já está percorrendo ali o teu vaso sanguíneo, consequentemente, há ali uma vermelhidão. Aquela região da picada ela tende a não apenas inchar e ficar quente, como ela também fica vermelha, porque está mostrando ao teu corpo que tem algo de errado, entendeu? E isso é concomitante, é consequência do quê? Da dilatação dos vasos. Por exemplo, para eu ter um aumento da minha temperatura, os meus vasos são dilatados. Então eu tenho um vaso mais fino, com um calibre, com um diâmetro menor. Quando aumenta a temperatura, esse vaso automaticamente ele dilata. Show de bola? Tendo a dilatação dos vasos, o que acontece com o meu fluxo sanguíneo? Ele aumenta, porque eu tenho agora um maior espaço a ser preenchido pelo sangue. Então eu tenho um aumento do meu fluxo sanguíneo. Show de bola? Isso explica o rubor. Então aqui nós vimos o calor, que é o aumento da temperatura, e o rubor, que é a vermelhidão ali no local da picada. Tranquilo? Tumor. O que o tumor implica dizer? O tumor implica dizer que houve a liberação, mas não apenas. Houve também o acúmulo de líquidos no local daquela invasão, daquela infecção que está ocorrendo o processo inflamatório. Então, o tumor é quando fica um líquido concentrado naquele local. Concomitante a isso, a gente tem a formação, então, de um tumor. Tranquilinho? Este daqui é o penúltimo sinal. E o último, mais importante de todos, que você compreenda, é a perda de função. Olha só. Por que perda de função? Porque chega num momento tal que o processo inflamatório toma uma dimensão tão grande que o teu organismo ainda não tomou nenhuma iniciativa para conter aquela inflamação e automaticamente ela se torna uma inflamação descontrolada. Porque você perde o controle da inflamação. Você não atua mais sobre ela. Você perde o controle de tomar uma iniciativa e conseguir voltar o teu organismo à posição inicial, ao equilíbrio. Tranquilo? E concomitante a esse descontrole da inflamação, descontrole do processo inflamatório, nós vamos ter também a disfunção orgânica. Então, todas as partes ali do teu organismo que estejam vinculadas àquela inflamação, ela acaba perdendo sua devida função, seu devido papel de atuação no teu organismo. Então, há uma perda de função. Certinho? O que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber, pessoal, que para que aconteça o sistema complemento, ele faz uso de algumas vias, alguns meios para conseguir atingir o resultado final, que é eliminar de fato aquele patógeno, aquele invasor, acabar com aquela invasão e também aquela inflamação que foi ocasionada devido ao reconhecimento de um corpo estranho no nosso organismo. E quais são essas vias? Quais são esses meios pelos quais o sistema complemento ele busca, de fato, cumprir a sua missão, que é estar nos dando uma resposta imunológica e combatendo aquela invasão? São essas as três principais vias que ele faz uso, sendo a mais complexa e completa a clássica, a alternativa bem mais tranquila e a lectina muito mais tranquila. Por quê? A lectina e a alternativa elas estão dentro ali de alguns procedimentos, de algumas etapas que já são explicadas na própria via clássica. Então, compreendendo a via clássica, a gente compreende a via alternativa e, tão logo, a via lectina. Show de bola? Vou estar fazendo um vídeo à parte explicando para vocês cada via, cada etapa, tranquilinho, para você compreender como que o sistema complemento ele é tão completo a ponto de obter ali a formação do complexo antígeno-anticorpo e, por fim, estar realizando a lise celular para, de fato, conseguir combater a invasão. Show de bola? Bom, e quais são os métodos de defesa, que eu já até acabei citando alguns? A primeira delas é a fagocitose, a partir dos fagócitos, que a gente já viu em vídeos anteriores, caso você não tenha os visto, lá nos tipos de células principais do nosso sistema imunológico, entre aqui no canal e assista. Nós temos também a opsonização, que além de estar recebendo e mandando sinais químicos para atrair leucócitos, para estarem ajudando a conter e a fagocitar também aquelas células infectadas, bem como os antígenos, ela vai possibilitar a formação do complexo antígeno-anticorpo. Então, AG antígeno e G anticorpo. Show de bola? Qual é a importância desse complexo? De fato, fazer com que o anticorpo comece a atuar ali no antígeno e extermine o antígeno a ponto de acabar toda aquela invasão e acabar com todos os invasores, trazendo novamente o equilíbrio do nosso organismo. Show de bola?
E qual é o resultado final que esses processos eles buscam, bem como o nosso querido sistema complemento? É a lise celular. Eles buscam fazer com que as células infectadas elas consigam chegar ao ponto de lise celular, bem como todos aqueles que são os invasores. Terem as suas células quebradas, fragmentadas, lesadas pelo processo de lise celular. E a lise celular, além de ter a ruptura da membrana, ela é ocasionada por meio do quê? Por meio de um poro chamado CAM. O que significa CAM? É uma sigla. CAM significa Complexo de Ataque à Membrana. E quem que faz esse complexo de ataque à membrana? É uma proteína chamada C9. E aí eu vou estar explicando mais a fundo ela para vocês nesses 3 tipos de vias, que está explicando certinho como ela vai se ordenando a ponto de chegar ali na formação de um poro chamado complexo de ataque à membrana. Esse poro ele permite que ocorra a lise celular, ela seja assim de fato destruída e consequentemente a invasão seja contida para que o nosso corpo se estabeleça novamente na sua forma saudável. Tranquilo? Pessoal, aulinha bem tranquilo, bem fácil, sem muito conceitos. A maioria dos conceitos que eu acabei utilizando na aula de hoje a gente já viu em aulas passadas, então bem tranquilinho. Caso você não tenha assistido ainda, entre aqui no nosso canal, assista todas para que você tenha uma bagagem maior para compreender cada conceito aqui citado. Show de bola? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro e tenha sido útil essa aula para você. Caso você tenha gostado e tenha sido útil, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, ative o sininho de notificação para estar sempre atualizado dos próximos vídeos que eu estarei disponibilizando e, no mais, é isso. Um forte abraço e um beijão do professor Caio Vieira. Tchau, tchau!